eu já passei aí por vários tipos de verniz durante minha caminhada. Hoje eu tô usando, que eu recebi bastante comentário e às vezes eu recebo até direct na outra rede, é sobre as marcações, Thalita, como faço as marcações? E eu entendo porque é sobre a precificação das mandalas, tá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu vou fazer um vídeo especial porque eu peguei as principais dúvidas que vocês deixam lá nos comentários dos vídeos e eu vou responder elas em vez de escrever, tá? Para ver se fica mais fácil a compreensão aí da resposta e para incentivar vocês a sempre deixar lá mesmo a dúvida, a sugestão, que eu adoro, né? Sempre com muita educação, lógico, mas eu consigo entender em que patamar vocês estão do aprendizado, qual é a maior dúvida, tá? Então eu vou responder as principais dúvidas hoje e vou trazer uma novidade super legal para vocês, então fica aí até o final. Para começar, gente, eu queria falar para vocês que eu estou fazendo uma rifa, estou rifando essa mandala, ó, deixar ela sem o brilho para vocês verem certinho, como ela é linda. Eu estou rifando ela para o Dia das Mães, tá? E a rifa é aquilo, né, gente, para complementar aí a renda do mês. E faltam alguns faltam alguns nomes da cartela. Então, vou usar o vídeo aí também para chegar até mais pessoas, quem sentir no coração aí de ajudar e ainda concorrer a essa linda mandala. Tem alguns nomes, deixa aqui nos comentários que eu chamo a pessoa, passo o meu WhatsApp e a gente finaliza, tá bom? O número é R$15, número não, o nome é R$15, acho que faltam uns 17 nomes, tá bom? Muita gente ajudou e eu agradeço de coração todo mundo que comprou. A gente sabe que rifa a pessoa faz quando a gente tá precisando, né? E eu tô precisando muito esse mês, então em troca eu escolhi essa mandala maravilhosa aqui, que é uma das que eu mais gostei de fazer. Ela é a mandala dos 7 chakras, tem 50 centímetros de diâmetro, tá? Vai com um ganchinho de metal aqui atrás, tá assinadinha por mim, toda invernizada, tá? Ela foi feita com a intenção de fluir essa energia. Então, além de linda na técnica, ela é super energética, tá bom? E aí eu conto com a participação de vocês. Agora eu tô aqui com as principais dúvidas dos vídeos e eu vou responder elas para vocês, tá bom? Uma dúvida que tem aparecido muito nos vídeos, e eu entendo porque, é sobre a precificação das mandalas, tá? E é uma questão mesmo, as pessoas estão começando a desenvolver mandalas, a pintar mandalas e querendo ter uma renda extra com isso, que é o meu caso e é que é da maioria das mandaleiras também. E é possível, tá? Só que é uma questão um pouco mais complicada explicar a precificação aqui por vídeo para vocês, porque cada um tem um jeito de fazer, eu tenho o meu, obviamente. Mas é bem relativo, depende aí do tempo de estudo de cada uma, né, de trabalho de cada uma. Então eu vou trazer um vídeo específico com esse tema, tá? Quero focar bem nesse tema e trazer bem certinho como você pode fazer, porque é um cálculo, então não tem como eu passar por cima, tá bom? Mas você acha materiais disponíveis na internet que por enquanto podem ajudar vocês, tá? Eu quero preparar um vídeo com muito carinho, muito certinho, da forma como eu precifico as mandalas, tá? Como eu disse para vocês, quem acompanha aqui sabe que eu não fiz curso antes de começar a pintar, né? As mandalas foram aparecendo, eu fui vendendo e eu tive que muita coisa correr atrás e buscar, assim, de forma autodidata. E essa foi uma das questões que eu busquei assim. Mas vou trazer um vídeo para vocês explicando com muita calma como eu faço essa precificação, tá bom? Então peço que vocês aguardem. Eu sei que é algo que deixa ansiosa. Agora, como vender as mandalas é outra questão. Eu nunca tive a pretensão, no início, de vender as mandalas. A minha busca pelas mandalas foi questão do autoconhecimento. Rapidamente aqui, eu estava passando por um momento de depressão e ansiedade, comecei a ter crises de pânico, fui diagnosticada com TAG e fui buscando ali no meu inconsciente algo que eu na infância gostava de fazer, que me relaxasse, que me deixasse com a mente mais tranquila. E a pintura voltou nesse momento da minha vida, né? Lá com os 28 anos que eu tinha, 29. E eu comecei a pintar novamente, as mandalas surgiram assim, meio que com
um chamado, né, algo que tinha que aparecer para mim mesmo, porque não foi isso que eu busquei especificamente para pintar. Então, quando eu comecei a pintar mandalas, eu pintei para me relaxar, para tranquilizar a minha mente e passar por essas crises de forma mais tranquila, né? E aí, conforme eu fiz isso por um bom tempo. Depois fui mostrando minhas mandalas nas redes sociais, em específico na rede vizinha, né, de fotos. Inclusive, me sigam lá, tá, gente? Quem sentia o mesmo nome, Jardim de Vagalumes, que é uma rede super importante que me ajudou muito, principalmente no início, a mostrar essas mandalas para as pessoas. Mas eu postava com o intuito de mostrar mesmo o que eu estava fazendo, porque eu achei tão lindo e tão diferente que eu quis compartilhar. E aos poucos as pessoas foram: ah, você está vendendo? Ah, e quanto custa? Eu queria encomendar. Então foi surgindo isso de forma muito natural para mim. E aí por isso que eu digo que eu fui correndo atrás das informações quanto eu precisava delas, né? Então foi principalmente a partir dessa rede vizinha que eu comecei a mostrar meu trabalho, e eu inclusive aconselho vocês a fazer isso, tá? Comece postando aí as fotos, o processo de como você faz, como você escolhe as cores, a paleta de cor, né? Como você está fazendo cada ponto, cada adorno. Mostre quem você é, qual que é a tua intenção com as mandalas, como que elas surgiram para você. Essa forma de mostrar nas plataformas, seja ela qual for, tá? Eu tô falando de uma específico, mas hoje eu utilizo todas. Acho que é a principal forma de você mostrar o seu trabalho hoje e conseguir ganhar encomendas. Aos poucos as pessoas vão vindo e vão querendo comprar o teu trabalho, quando elas sentirem que você gosta do que faz, que você tem conhecimento sobre o que está fazendo. Então vai mostrando fotos, sabe? Tira um pouquinho do tempo para mostrar o processo. Eu sei que às vezes é chato, a gente tem a timidez, a questão pessoal, né? Que atrapalha demais, mas é uma barreira a ser vencida. Se você quer que essa arte se espalhe e você consiga chegar até mais pessoas, é uma barreira que tem que ser vencida. E a gente também não pode esquecer da parte pessoal, né? A parte física mesmo. Você pode mostrar e divulgar essa arte através de espaços físicos, seja em galeria, seja numa exposição, numa feira livre. Eu também trabalhei por muito tempo aqui em Poços de Caldas, tem uma feira de artesanatos e artes, né, na praça principal, e eu consegui entrar nessa feira para vender durante um ano. Mas foi o ano da pandemia, foi bem depois, assim, sabe? Antes e depois, entramos na pandemia durante o ano completo, um ano e meio, depois abriu de novo, mas eu peguei aquele momento bem ruim da feira, porém eu vendia sim, vendi algumas coisas. É uma opção você manter contato com teus amigos, familiares, pessoas que gostam de arte. Exposições, você vai conhecer pessoas que têm esse interesse em comum. Nas feiras, você vai conhecer essas pessoas com interesse em comum. Então, assim, vá para todas as possibilidades que você tem para conseguir vender, para conseguir mostrar, né? Você tem que mostrar ela para mais pessoas, para conseguir ter esse retorno financeiro. Então, qualquer possibilidade é uma possibilidade. A diferença é se você está disposta ou não a fazer isso acontecer. Esse é meu ponto de vista, tá bom? Foi assim que eu comecei a conseguir mais vendas e encomendas, mostrando um pouquinho de mim, mostrando como eu fazia os trabalhos, mostrando a minha arte em vias físicas, né, em espaços físicos, na internet, e assim eu faço até hoje. É um meio que dá certo sim, mas dependendo de como você vai fazer, vai demorar um tempo ou vai ser mais rápido. Isso é individual de cada um, tá bom? Outra dificuldade que eu recebi bastante comentário, e às vezes eu recebo até direct na outra rede, é sobre as marcações. Thalita, como faço as marcações? A minha mandala não tá ficando certinho, tô com dificuldade. Ou até mesmo quantas divisões você faz, tá? Em relação à marcação, gente, eu acho que é treino também. E existem várias formas. Eu sei que fica cansativo eu falar isso, mas eu não gosto de me apegar a uma ideia que existe só um jeito de fazer as coisas. Somos pessoas diferentes, comportamentos diferentes, com habilidades diferentes. Então, testando vários jeitos, a gente às vezes se encaixa num que não deu certo no outro. A forma como eu faço, eu deixei aqui no vídeo passado de quarta-feira, ensinando como eu faço a marcação, tá? E aí eu uso régua, esquadro, transferidor de graus e o compasso, que são materiais escolares, né? Que são simples e são baratos, dá para todo mundo ter aí para começar a fazer. É uma forma como eu achei de fazer.
Eu já falei que eu sou autodidata, então é mais ou menos isso. É uma forma fácil de fazer, porém tudo a gente tem que treinar para melhorar. Então, às vezes a primeira vez não deu muito certo. Apaga, faz novamente. Vai fazendo até você ver que ficou certo ou até achar uma outra forma que você encontrou de dar certo, tá bom? A gente sempre tem que manter o quê? Seguir certinho as retas que a gente fez antes de traçar inteiro, né? As marcações, a gente tem que colocar a régua bem certinha. Isso é muito importante para as medidas ficarem perfeitas e iguais. Mas, como tudo, eu acho que se você passar ali 1 milímetro ou outro, não vai fazer tanta diferença na tua arte, que você consegue corrigir com o tamanho dos pontinhos e dos puxadinhos, tá bom? Então, não se preocupe tanto com isso. Se preocupe em fazer e ter perfeito que você conseguir, do correto, tá bom? Então, tenta aí seguir sempre as retas que você marcou. Testa vários métodos de achar o centro e as marcações da sua mandala. Não é porque eu ensino aqui que esse é o perfeito ideal, tá bom? É o que eu faço, que dá certo pra mim e que possivelmente vai dar certo para mais pessoas. Inclusive, se você tem outro método, deixa aqui nos comentários, que eu percebi que os comentários ajudam outras pessoas, né? Às vezes a pessoa veio ver um vídeo meu, gostou do que eu fiz, testou e não funcionou. Aí ela vai ler os comentários, tem outras pessoas falando de outros métodos. Eu faço isso em outros vídeos, né? Às vezes tem coisas muito interessantes nos comentários. Por isso que é legal a gente ter essa troca. Então deixa aqui nos comentários se você utiliza outra técnica, que aí as pessoas podem testar também. Mas essa que eu faço é simples, é fácil. E se você fazer certinho, dá certo, tá bom? Em relação ao número de marcações que eu faço, depende muito. Geralmente eu uso a medida do transferidor de graus, tá? Então vai ficar certinho aquela medida do transferidor. Eu ultimamente tenho riscado ela inteira para fazer antes, né? Eu faço o tabuleiro inteiro antes de começar, porque fica mais fácil e deixa a minha arte mais fluida, porque aí eu não preciso parar para fazer as marcações novamente. Então eu marco de meio em meio, tá? Agora, e faço todas as medidas do transferidor. E aí fica um tabuleiro certinho, eu posso fazer o que eu quiser. Mas você pode fazendo também as marcações de acordo com o tamanho dos seus adornos, né? O que geralmente acontece é que as mandalas, elas são feitas geralmente do centro para a lateral, e essa forma vai aumentando conforme vai aumentando também o tamanho da base, né? Então a gente usa adornos menores no começo, vai aumentando um pouquinho para ficar proporcional. Você pode fazer desse jeito. Então, no começo eu uso medidas menores, depois eu vou aumentando. Ou você pode fazer de meio em meio, de um em um, e você vai criando aí na hora de fazer a tua mandala, tá bom? Isso é algo que eu gosto de frisar. Não existe um certo e um errado. A mandala é feita, principalmente quando a gente faz para o nosso cuidado, né, para o nosso autoconhecimento, autoterapia, a gente tem que deixar fluir, tem que deixar vir e fazer o que a gente sentir de fazer. Assim que ela vai conseguir ajudar a gente, entendeu? Então não fique preso muito a como eu tenho que fazer, qual é o tamanho, sabe? Por mais que você veja uma mandala e fala queria fazer parecido, tenta ali mais ou menos dentro da tua visão chegar ali no tamanho exato, tá? Essa relação das medidas que eu uso para cada adorno é muito relativo. Eu, quando inclusive vou fazer uma parecida com outra que eu gosto, minha, eu não vejo a medida que eu usei, eu olho e falo mais ou menos isso aqui. Tá? Isso que vai fazendo os detalhes diferenciais aí no meu ponto de vista. Tem a dúvida, né, de que se eu fiz algum curso para aprender a pintar, inclusive outras artes que eu faço aqui no ateliê mesmo, no vídeo do ateliê, vocês viram que tem um monte de pintura. E assim, gente, eu vou contar rapidamente, porque eu tenho um vídeo explicando também aqui, acho que é o meu primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no link abaixo da descrição, quem quiser saber exatamente a história. Mas eu sempre fui uma criança muito criativa, uma criança que gostava muito de brincar com as mãos, de criar coisas com as mãos. Inclusive pintar era um dos meus hobbies, né? Então eu fazia muito isso quando eu era criança. Sim, facilidade de pintura, maquiagem, cozinhar. Então tudo que tinha a ver com essa parte, né, artística, eu tinha facilidade. Eu só era muito tímida. Agora do resto, eu tinha muita facilidade. Mas eu cresci, esqueci, deixei isso de lado como um hobby, né? Inclusive, isso é algo que eu gosto muito de falar, como a sociedade não incentiva a gente ser o que a gente gosta de fazer, né? Aquela crença que isso não pode virar seu trabalho.
Então eu deixei isso escondido muitas vezes, não fiz isso, não segui fazendo isso como um trabalho, né, como algo para ganhar o dinheiro. Me senti perdida muitas vezes, administração, fiz gastronomia e fiz pedagogia. Então só não me formei em administração, as outras duas eu me formei. Durante esse período, gente, eu fazia faculdade, fazia o estágio, via mais ou menos como é que era o universo ali dentro desse ramo, e quando saía para o mercado de trabalho não gostava, né? E começava a trabalhar em outras coisas mais fáceis para mim, que era sempre a administração. Sempre fui muito organizada, gostava muito de mexer com papel, então fui para a administração, trabalhar aí como auxiliar administrativo, que foi a maioria dos meus trabalhos, né? E não fui praticar a gastronomia, por exemplo. A pedagogia foi mais na época da pandemia também, então nem tive a oportunidade de trabalhar depois como atuar na área. Sempre gostei, sempre tive vontade de fazer isso, algo que me libertasse, que desse essa sensação para mim do que eu estava fazendo algo com sentido, né? E foi durante aí a pandemia mesmo, um pouquinho antes de começar a pandemia, acho que foi bem em 2020, 2019, não me recordo exatamente, mas foi nesse período que eu comecei a ter crises de pânico, muito fortes. Comecei a ir no psiquiatra, no psicólogo e comecei a fazer a medicação, né? O médico entrou com a medicação, fazer o tratamento clínico, e eu senti que eu precisava fazer algo a mais para me livrar mesmo ali quando eu estava em casa, quando eu estava com falta de ar, com os pensamentos a mil, naquele estado horrível. Eu senti que eu precisava fazer algo que eu amasse fazer. E fui pintar. E aos poucos as mandalas foram acontecendo para mim. Foi um período da minha vida, em que uniu várias coisas. Então eu estava trabalhando numa área que eu não gostava, que é a área administrativa, estava cursando pedagogia e estava pintando como um lazer e passando por problemas graves de saúde, né? Então foi um turbilhão, assim, as mandalas meio que me colocaram no eixo, falar, é isso, vai, sabe? Mas óbvio que eu tive que ter muita coragem para fazer isso, largar uma carteira assinada, né, um emprego consolidado, que me garantia um salário todos os meses, para arriscar ser artista. E até hoje eu tô nessa luta, gente, mas é prazeroso demais, eu não me arrependo, não voltaria atrás, não me vejo mais fazendo outras coisas, né? Foi na pandemia que isso aconteceu, que aí eu comecei a estudar mais sobre as mandalas, eu comecei a me descobrir muito mais, então a espiritualidade tomou conta de mim, de outra forma, né? Então foi tipo muitas descobertas, muitas coisas vindo ao mesmo tempo, e foi um boom assim na minha vida, foi um vai, sabe? E aí eu comecei a pintar mandalas e entrei nesse universo. Inclusive teve perguntas sobre a arte visionária que eu mostrei no vídeo do meu ateliê, vou pegar um quadro. Essa aqui é um quadro de arte visionária, que foi recentemente que eu descobri, né, o que era. Eu sempre pintei, gente, umas imagens assim, né, meio abstratas, umas coisas que não dariam para entender muito racionalmente. Tem no meu caderno de desenho umas coisas que eu pinto há muito tempo, né? E atualmente eu fui descobrir que é uma arte visionária. A arte visionária é aquela arte que vem do nosso estado não ordinário, ou seja, não estamos em plena consciência, né? Então, através de visões, sonhos, né, efeitos de outras substâncias. Então, visões que eu tenho sempre desde criança, terapias que eu fiz que me trouxeram visões, né, de outras vidas e outras coisas. Então, é algo mais complexo de falar, mas eu comecei a pintar recentemente esses quadros, essas telas, e eu me descobri também, né? Então, a mandala meio que abriu o caminho para eu me descobrir muito, para eu trazer muitas coisas para minha vida. E eu gostaria que vocês sentissem tudo isso vivendo, sabe? Mas principalmente ajudando aí na autoterapia mesmo. Logicamente, né, gente, quem tá passando por um processo de depressão e ansiedade precisa procurar um profissional para fazer esse auxílio, dependendo do grau, né? Eu super aconselho isso, foi o que eu fiz. Mas hoje eu não utilizo mais medicamentos, já faz 4 anos isso, já não utilizo mais medicamentos. E estou bem, estou indo, né? É lógico que depois que a gente passa por isso, existem altos e baixos, e acho que é normal, mas é um processo. Então, eu aconselho isso para vocês. Então, a mandala aí trouxe arte visionária, trouxe arte realista. Eu pinto de tudo, eu gosto de explorar muitas coisas, descobrir muitas coisas.
é muito divertido para mim, é prazeroso colocar isso para fora, essa expressão, essa vontade, esse sentimento, né? E é isso. Então a arte visionária partiu, surgiu desse processo e a mandala nesse processo da pandemia e quando eu tive as crises de ansiedade mais fortes, tá? Porque eu ainda tenho bem fraquinha, esporadicamente, mas isso é algo que ainda tá comigo. Mas é um processo, como eu disse. Próxima pergunta é se eu faço todas as mandalas em MDF de 6 milímetros, tá? E é sim, a maioria, 99%. Eu só não faço as em 6 milímetros, as pequenininhas que são chaveiros, os móveis, bem pequenas mesmo, alguma mandalinha que eu ensino aqui, eu faço ela no MDF de 3 milímetros. Eu só trabalho com MDF de 6 milímetros para cima, inclusive. Recentemente eu fiz um espelho, né, uma mandala com espelho de 1 metro e a grossura dela era de 1,5 centímetros, então era um tolete assim mesmo. E por que eu uso só 6 milímetros? Alguns motivos, tá? Primeiro, porque o ganchinho de metal que eu uso, parafusado, é um parafusinho, ele tem a porquinha um pouquinho mais comprida e no de 3 milímetros ele perfura até o outro lado quando eu encaixo. Então, para ficar bem bonito o acabamento na parte da mandala, da pintura, eu gosto de usar ela 6 milímetros porque aí o parafusinho não chega nem perto de estragar ali, tá bom? Então, esse foi um dos motivos. O segundo motivo é porque eu acho que dá uma estrutura para a peça que você está fazendo, para a arte que você está fazendo, né? A gente tem que considerar a mandala como uma arte, gente. É algo que vem aí do teu íntimo, uma expressão do seu ser. A gente está colocando todo o nosso conhecimento e sentimento ali para fora. Então, a gente tem que valorizar. Para essa peça ficar valorizada, a gente utiliza o material melhor que a gente consegue. O MDF, ele tem um peso legal, ele é lisinho pra gente pintar, então ele deixa uma textura muito boa, mas ele é muito fininho, ele não traz aquele peso pra arte, sabe? Então eu acho que o de 6 milímetros é um tamanho bom para trazer aquela valorização pra nossa arte, deixa bonito, preenche o espaço, sabe? Então eu utilizo de 6 milímetros por isso também. Até mais grosso, como eu disse pra vocês, dependendo aí da preferência do meu cliente, tá bom? Já fiz em telas também, eu acho lindo em tela, mas a tela, ela é mais difícil de encontrar. Eu tenho muita dificuldade de achar em tela, então por isso eu preferi um material que é mais fácil para mim encontrar, né? Que é o MDF. Mas então só os pequenininhos, até uns 10 centímetros, que eu utilizo de 3 milímetros, mas isso é uma opção pessoal de cada um, tá bom? Caso você use, por exemplo, um ganchinho de madeirinha, que eu já vi por aí de MDF também, não tem necessidade de você usar um de 6, caso você não queira agregar, como o que eu falei, a segunda questão, que é essa questão do peso que traz para sua arte, tá bom? Uma basiquinha aqui que sempre tem nos vídeos, que é o tipo de tinta que eu uso. Eu gosto de todas as tintas para artesanato, tá, gente? Por que eu não devo usar tinta de tecido? Porque a tinta de tecido é própria para tecido. Caso você testou no seu MDF e gostou do resultado, usa de tecido. Eu nunca usei a de tecido, tá? Eu gosto de usar a tinta para artesanato, porque ela tem uma textura específica para isso, ela é preparada para o MDF, para a tela, o acabamento dela fica melhor, a cor dela fica mais vívida, né? Mais brilhante, mais bonita. Então, assim, como a gente está fazendo algo para ficar para sempre, uma obra de arte é algo que vai durar anos, né? E vai passar de geração em geração. E principalmente se você vai vender esse produto, o ideal é que você use materiais específicos para aquilo, né? Porque a tinta de tecido é para tecido, a tinta para artes é para artes. Às vezes tem na composição tem alguma coisa diferente, eu nunca estudei exatamente a tinta de tecido, por isso que eu não sei dizer aqui qual é a composição dela, mas eu sei que a composição da tinta acrílica e PVA para artesanato é especificamente para usar nesses materiais, que é o MDF e tela e madeira também. Então, obviamente, o resultado delas vai ficar com um aspecto mais bonito, né? E mais profissional, caso você queira vender. Mas, como sempre eu falo, se você já testou a tinta de tecido e teve um resultado legal ao teu ver, então continua fazendo com essa. Eu não faço, tá bom?
As tintas que eu uso aqui no meu ateliê também tem um vídeo especificando exatamente elas e as diferenças, mas as tintas que eu uso aqui são acrílica e PVA para artesanato, tá? Mais específico, eu uso a acrílica e a PVA fosca para artesanato. Em relação à marca, também é muito relativo, tá? Aqui na minha cidade, por exemplo, eu não acho algumas marcas, eu acho algumas específicas, então eu utilizo essa que eu tenho aqui com mais facilidade, que são a Acrylex e a Corfix. E são marcas que eu gosto muito de usar, tá bom? As tintas da Acrylex têm uma textura muito boa, principalmente as acrílicas da Acrylex, que são aquelas nos tubinhos que vocês geralmente veem nos vídeos, tá? Elas têm uma textura muito boa, muito fluida e a cor é muito bonita. Então eu dei preferência profissionalmente a escolher essas tintas, a acrílica da Acrylex fosca, tá bom? Mas eu tenho outras tintas também, PVA fosca, tenho de outras marcas, tenho também da Acrylex PVA, tenho Corfix PVA, tá bom? Vai da que você tiver aí disponível perto de você, que se tiver acessível para você. Não deixe que isso te impeça de fazer uma mandala, tá bom? É muito relativo. E já ligando ainda num gancho na próxima pergunta, de qual é a textura ideal para fazer os puxadinhos e as bolinhas, tá bom? E se eu faço a diluição. Não faço quando não é necessário. As tintas da Acrylex eu nunca acho necessário diluir, porque ela tem uma textura muito boa. Agora, quando a gente deixa a tinta muito tempo ali, né, que a gente já usou, comprou há um ano e não é uma cor que a gente usa muito, ou até outra marca que a gente percebe que ela fica mais grossa, com o que eu diluo? Água. Eu gosto de usar água. Eu sei que tem receitinhas na internet de pessoas que fazem com outras substâncias, mas eu não gosto de usar. E sempre deu certo comigo, meus pontos não craquelam, gente, nunca craquelaram. Eu utilizo o quê? Uma gotinha de água. É legal até ter um conta-gotas. Se você colocar a tintinha no godê, viu que ela ficou muito grossa, pega um conta-gotas com água, dá uma pingadinha, mexe. Vem com a segunda gotinha se necessário e mexe, tá? A textura ideal para cada ponto é relativo. Eu gosto de uma textura mais fluida, mas que ainda fique cremosa, tá? Como as que eu utilizo no vídeo. Eu acho que se ela estiver muito dura, para fazer um puxadinho arrastado, por exemplo, ela vai falhar no meio. E se ela estiver muito fluida, para fazer um pontinho ela vai escorrer. Então aí depende muito dos adornos. Para fazer pontinho, eu gosto que ela fique um pouquinho mais firminha, tá? Para fazer o puxadinho, um pouco mais fluida. Mas geralmente a tinta ela vem de uma textura que eu uso para os dois, a da acrílica da Acrylex. Eu utilizo nos pontinhos e no puxadinho sem diluir. Se precisar para fazer um puxadinho mais comprido e ela tá durinha, uma gotinha de água mexe e aí faz, tá bom? Agora se você quiser um pontinho mais alto com relevo, quanto mais durinha ela tiver, mais grossinha ela tiver, o relevo vai ficar mais bonito. Mas eu não gosto muito de trabalhar com a tinta quando ela tá um pouco mais grossa, tá bom? Isso é pessoal de cada um. Mas a textura ideal é que ela fique cremosa, não fique aguada, tá? Que você consiga trabalhar com ela com fluidez. Isso é um teste que você vai ter que fazer aí. Por isso eu acho legal também a gente ter a oportunidade de fazer workshops pessoalmente com a professora ou com quem tem mais a técnica, né, do pontilhismo, já faz há muito tempo, porque vai conseguir observar certinho se você está conseguindo ver qual é a textura ideal para cada pontinho. Mas nos vídeos eu tento mostrar bem sobre a textura, talvez um vídeo falando sobre isso. Achei um tema bem interessante. Outra dúvida em relação ao verniz, tá? Quantas demãos eu uso em específico? Gente, verniz é um assunto também que vale aí um vídeo só para isso, porque eu já passei aí por vários tipos de verniz durante a minha caminhada. Hoje eu estou usando o verniz acrílico brilhante da Acrylex também, que é um verniz que eu passo com pincel ou rolinho, né? E eu faço uma demão só, uma de cada lado e uma na lateral. Porque eu acho que mais de uma demão, ela tira um pouco do brilho do meu dourado, que eu geralmente uso em todas as mandalas. Então eu gosto da camada que ela faz com uma demão só. E também acho que fica uma camada de proteção bem bacana, sendo que eu já protegi meu MDF anteriormente com a base acrílica, depois vem a camada de tinta preta, depois vem a camada de pontilhismo e para finalizar a gente passa o verniz, tá bom? Eu passo uma camada só, mas isso é opcional, você pode passar duas também, tá bom?
caso você queira. Eu uso uma só. Aqui também vale um vídeo específico para mostrar exatamente como eu passo o verniz. Eu tenho um vídeo aqui de finalização, mas o verniz, gente, basicamente é cuidado. Quando você passa muito verniz na quantidade exagerada no pincel ou no rolinho, ele tem a tendência, principalmente nas laterais, a acumular. Quando há esse acúmulo, você tem que limpar na hora ou espalhar na hora com um pincelzinho pequeno ou mesmo com o dedo para ir limpando e não ficar o grosseiro, tá bom? Mas o trabalho aí, a finalização com o verniz é uma etapa de observação e fazer com muito cuidado e observação, né? Para ver ali onde está sobrando, onde está faltando, se está ficando marcado. Porque a finalização da sua mandala é o que vai trazer ali, vai complementar e preencher toda a beleza dela. Em resumo, essas foram as principais dúvidas que eu respondi nesse vídeo. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos vídeos que eu vou responder para vocês, tá bom? Meu intuito aqui é ajudar. E, gente, agora eu vou falar da novidade para vocês, espero que vocês gostem. Faz muito tempo que eu quero já unir, né, em comunidade as pessoas que têm esse interesse em comum com mandalas e esse universo. Eu já trabalho com esse universo, né, com essa arte há 4 anos, como eu disse, e é algo que eu cada vez mais venho mostrando coisas novas na vida, descobrimentos novos e vendo os benefícios mesmo que ela pode trazer para mim, e eu senti essa vontade de passar para outras pessoas, né? E eu já estudei pedagogia, ensinar é algo que eu amo fazer, e eu sinto que as pessoas estão necessitadas cada vez mais de algo que tire desse mundo louco, né? Que faça esse respiro no dia a dia. Então, o meu intuito no canal, obviamente, é ajudar vocês, mas também, né, é ter aí uma segunda renda com as mandalas, sem ser as encomendas. E eu acho que é um trabalho legal e mútuo, né, de ajuda de ambas. E eu fico muito feliz com isso, mas eu queria reunir realmente vocês para ter uma troca pessoal com vocês. Pensando nisso, eu criei 2 grupos, um que é a Comunidade Jardim de Vagalumes e o Tira Dúvidas do Jardim de Vagalumes, e eu vou explicar esses 2 grupos para vocês. O primeiro grupo, Comunidade Jardim de Vagalumes, é onde eu quero reunir vocês, tá? Para ter essa troca em relação aos conteúdos que eu estou postando no YouTube, nas outras plataformas, os workshops onde vão acontecer, como serão, quais dias serão, as mandalas que eu tenho disponíveis, né? Em primeiro lugar, mostrar para vocês, caso tenham interesse, para mostrar os detalhes delas também, como eu fiz, ter essa troca mais rápida e verdadeira com vocês através de um grupo de WhatsApp. Esse grupo é gratuito, tá? Eu vou deixar o link aqui abaixo. Quem quiser entrar, vai ser um prazer receber vocês lá, poder trocar essa ideia com vocês. Vai ser um grupo fechado, tá bom? Eu vou abrir esporadicamente para vocês responderem, mas no intuito não é ter aquele grupo chato de toda hora notificação, até porque eu não gosto de ter isso no meu celular e eu não gosto de fazer o que eu sei que eu não gosto de receber, né? Então vai ser um grupo fechado, tá? Mas que vocês vão estar sempre lá. Esporadicamente eu vou abrir pra gente trocar um bom dia, uma ideia, mas vou estar mostrando tudo que eu tenho de material para ensinar vocês. Em primeira mão vai ser lá, tá bom? As mandalas que eu vou fazer, o que tiver disponível para compra, os workshops, eu tenho a intenção de fazer workshops em outras cidades, né? Então é legal ter vocês ali para saber de onde vocês são. Então, gente, vai ser uma comunidade mesmo. Estou muito feliz e ansiosa para receber vocês lá. Vai ser com muito prazer mesmo, tá? E esse é gratuito, tá bom? E tem agora o Tira Dúvidas do Jardim de Vagalumes, tá, gente? Que é um grupo que eu criei no Apoia-se, que é um site bem confiável, bem seguro, onde as pessoas podem fazer essa doação financeira, né? No caso do grupo nosso vai ser de R$10, que vai ser um apoio mesmo de vocês ao canal, a mim, que eu tenho a intenção, né, de continuar a gravação do curso, mas eu preciso de material novo, preciso de uma câmera mais específica, de todo o equipamento para ajudar aí a gravar o curso e ficar melhor, né, ficar com uma qualidade boa para ter bastante visibilidade das coisas que eu estou fazendo e tudo mais. Então vai ser uma troca na questão do auxílio de vocês, do apoio de vocês financeiramente, já que eu não estou ainda
Se Deus quiser, logo vai acontecer. Mas ainda não estou recebendo aqui da plataforma e não tenho nem como pedir para ter membros, né? Não tenho como receber. Então pensei no grupo do Apoia-se como uma coisa fora da plataforma para ter essa troca e eu conseguir dedicar mais tempo a você. E esse grupo tem o nome de Tira Dúvidas Jardim de Vagalumes. Por quê? Uma vez por semana eu vou abrir esse grupo e vou deixar vocês escreverem todas as dúvidas que tiverem, tanto as que viram no meu vídeo, como se virem em outro lugar, mas que eu consigo auxiliar vocês. E vai haver essa troca entre nós ali, tá bom? E vai ser muito legal, porque aí a gente vai poder conversar, eu vou deixar o grupo aberto esse dia inteiro, vocês podem se conhecer, mas o intuito principal é ter esse apoio financeiro de vocês. Em troca, eu consegui essa vaquinha, né? Para conseguir todo o material de apoio para gravar aí o curso, deixar ele de muita qualidade e continuar também gravando os vídeos para o YouTube e conseguir mais de tempo, né, para gravar esses vídeos, fazer vídeos de mais qualidade, tá bom? Então, vou deixar também o link do Apoia-se aqui embaixo, será um prazer receber vocês lá. E esse grupo terá um benefício muito legal, que é todo mês eu vou sortear entre todas as pessoas participantes ali do Apoia-se uma mandala que eu tiver disponível ali no mês. Como eu tô sempre fazendo mandalas para mostrar nos vídeos, eu sempre tenho mandalinhas disponíveis. Então ela pode ser de 20, 10, pode ser um chaveiro, 30 centímetros, o que eu tiver disponível, eu vou fazer o sorteio no mês ali entre vocês como uma forma de agradecimento a todo mundo que entrar aí no grupo e apoiar o canal, né? Apoiar uma artista, o Ateliê Jardim de Vagalumes, tá bom? Eu já agradeço vocês de todo coração, a todo mundo que se inscreve no canal, que comenta aqui. Tem pessoas maravilhosas. Algo que eu encontrei nesse caminho do YouTube e das outras plataformas, o que tem de mais valioso, gente, é a troca com vocês. É conhecer pessoas como vocês, maravilhosas, sabe? Que nos incentivam e que estão sempre ali, trocando ideias, trocando conhecimentos, trocando as coisas da vida. E isso é maravilhoso, porque no dia de hoje a gente está sempre muito mais preso dentro de casa e sente essa necessidade de estar em contato com pessoas que pensam como a gente. Eu sinto essa necessidade. E quando eu sinto que existe um grupo de pessoas que pensam como eu, que têm os mesmos interesses, eu quero entrar em contato. Eu quero conversar, sabe? Gravar os vídeos para mim, ter esse contato com as pessoas aqui em todas as plataformas é para mim o que há de mais valioso dentro desse universo, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Se não foram, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Talvez até fazer uma live, né? Se vocês preferirem uma live que vocês podem interagir comigo, também deixa aqui que eu tenho interesse em fazer, tá bom? Se vocês tiverem interesse em ver, a gente faz essa troca também. E eu gostaria de anunciar, né? Esses dois grupos, tanto a Comunidade Jardim como Tira Dúvidas Jardim. E se ficou alguma dúvida em relação a esses grupos também, me chama aqui que a gente conversa, tá? E essas foram as novidades aí do ateliê. Lembrando que tem a rifa do Dia das Mães rolando, tá bom? Chamem aqui também se vocês tiverem aí sentirem no coração de participar e ajudar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!